Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, e que começou, é a nossa expectativa, uma arrancada no Campeonato Brasileiro em direção ao G4. A gente espera, quem sabe brigando pelo título. O Cruzeiro que precisa estar na Libertadores em 2017, a torcida não aceitará menos que isso. Já são aí, já é uma temporada fora, coroariam 2 temporadas fora se o Cruzeiro não alcançar a classificação, e a gente está na expectativa. E ontem, com a vitória por 3-2 sobre o Atlético Mineiro, aumentou a expectativa, a confiança do torcedor cruzeirense. Mas claro, a gente vai conversar também sobre as necessidades, o que falta, o que o Cruzeiro ainda precisa para alcançar a vaga na próxima edição da Copa Libertadores, para alcançar a disputa pelo título, o que falta ao Cruzeiro, mesmo vencendo a partida contra o Atlético Mineiro, para pensar ainda mais alto nesse campeonato. Eu sou o João Henrique Castro, começo o programa deixando um abraço à produção e direção do programa, também edição a cargo do Sidney Júnior e do Paulo Costa, nossos parceiros aqui de Guerreiro dos Gramados, e convidando você da audiência a participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag Rádio GDG. Então você coloca aí hashtag Rádio GDG, como o Ananias Borracho aqui. Será que o Ananias tá borracho por causa de ontem aí? Tá bebendo até agora, comemorando a vitória. Tá dando boa noite a todos os cruzeirenses, especialmente depois dessa vitória sobre o rival. Dando um salve para direto de Nova Serrana. Abraço à nossa audiência aí em Nova Serrana também. O Felipe Rezende já falou aqui que não vai ao campo na quarta-feira, pois o sócio dele tá atrasado, que a crise pegou. A gente tá perguntando aqui na enquete sobre quem vai estar participando do jogo, quem vai ao jogo na quarta-feira. Vamos falar também de Cruzeiro e Flamengo, é claro. E o Paulo Barbosa falando que esse é o melhor momento para o Cruzeiro anunciar reforços. Estamos esperando, o Cruzeiro aí dia 20 está se aproximando. O papo todo do dia 20. Dia 20 faltam 7 dias. Próxima segunda-feira aí o Cruzeiro já pode anunciar reforços, mas inscrevê-los só a partir do dia 20, se eles vierem do exterior. A gente está aí na expectativa dos nomes aí a se confirmar, e que nomes se confirmem, né? A torcida vai ficar bastante frustrada, inclusive, se ninguém chegar, porque já está evidente para a gente a necessidade de reforços. Então, para participar com a gente, faça como todos os ouvintes que eu citei aqui, hashtag Rádio GDG, mande o seu recado no Twitter, no meio, no final, ou no início do seu recado. Se você botou hashtag Rádio GDG, não importa, ele aparece aqui pra gente, você pode interagir com a gente e ajudar a fazer o programa, que é feito de torcedor para torcedor. Outra forma de participação é pelo Facebook. Você acessa facebook.com/Guerreiro dos Gramados. A gente já subiu aqui um aviso com o post do programa de hoje, anunciando o programa de hoje aqui no Facebook, e você deixa a sua participação. Tá aqui, Rádio GDG hoje às 21 horas, foto da comemoração do gol do Bruno Rodrigo, e o pessoal já tá aqui participando. A Cida Alves e Silva dizendo que se o Cruzeiro continuar jogando assim, não duvida trazer mais um Brasileirão para nós, empolgando aqui. E o Carlos Roberto dizendo que é Cruzeiro até a morte. A gente faz também, para conduzir o nosso debate, algumas enquetes, aproveitando a ferramenta de enquetes do Twitter. Você coloca hashtag EnqueteGDG, sua busca, vão aparecer todas as enquetes para você avaliar. Qual nota você dá para a atuação do time contra o Atlético Mineiro? A maioria, 49%, dando nota 10, A torcida gostou bastante da atuação do Cruzeiro ontem. Segunda pergunta, o time evoluiu em relação ao jogo contra o São Paulo? Para 69% sim, o time evoluiu muito. E 29% dizendo que sim, que o time evoluiu pouco. Só 2% está dizendo que não, que o time manteve. Ninguém dizendo aí que o Cruzeiro regrediu. Quem foi o melhor do jogo de ontem? Arrascaeta liderou com 93%, Bruno Rodrigo com 3% e Alisson e Riascos dividindo os 2%. Quarta pergunta, depois de ontem, estaria a ver o time jogar no contra-ataque em casa? 44% dizendo que sim, 37% dizendo que não, 19% dizendo que não sabe. A questão para mim não é nem de aceitar ou não aceitar. A questão é que os adversários, quando vêm jogar no Mineirão, não oferecem o contra-ataque.
esperam o Cruzeiro propor o jogo. E a gente tem falado isso nas últimas semanas, né, insistido nesse ponto. Acho que o jogo de ontem provou mais uma vez esse ponto. O Cruzeiro tem um elenco com mais facilidade de jogar de forma reativa no contra-ataque do que propor o jogo. Quinta pergunta, se sempre repetir a atuação de ontem, o time pode alcançar e disputar o quê? 64% G4, 19% meio da tabela, só 15% dizendo título e 2% dizendo que é Z4. Afinal de contas, o Cruzeiro ontem venceu um mero adversário da zona de rebaixamento. Sexta pergunta, você vai no Mineirão na quarta-feira, 57% dizendo que não, porque não pode, mais 24% garantindo presença, 16% dizendo que sim, porque o time merece. Eu vou passar a bola agora então pro Talvanes Guimarães, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados, dentro dessas enquetes, Talvanes, até o que você quiser comentar também, para formar a sua participação, mas claro, a gente começa falando de Cruzeiro Atlético Mineiro, quero te ouvir um pouco sobre as suas impressões da partida e, principalmente nessas perguntas aqui, entender um pouco dessa empolgação. Dá para dizer que a atuação, né, do Cruzeiro nesse domingo foi uma atuação nota 10? Boa noite, Talvanes. Boa noite, João. Boa noite, Wander. Boa noite, Sidney, nosso produtor aí. Realmente, como você falou muito bem, João, da apresentação do Cruzeiro contra o Atlético, realmente, né, o torcedor do Cruzeiro está satisfeito com o desempenho do time. Foi ali muita emoção, né, para a questão das expulsões e tudo mais. Ficou muito apertado a situação, mas eu acho que o time se portou bem. Especialmente eu vi uma evolução na defesa, que se mostrou mais segura, né? E também algumas questões ali da lateral esquerda que o Alan entrou ali, eu acho que ele demonstrou muita segurança, conseguiu ali passar uma segurança muito grande para a zaga e também os volantes atuando muito bem. Ô Wander, você não teve a oportunidade ainda de apresentar. Boa noite aí, amigo. Boa noite, Talvanes. Boa noite, João. Boa noite, Sidney. Primeiramente, agradecer a todos pela oportunidade de participar mais uma vez do programa, e dessa vez falando com felicidade a respeito da partida de ontem do Cruzeiro. O Cruzeiro comprovou mais uma vez a hegemonia diante do rival dentro do estado aqui de Minas Gerais e tem a terceira vitória consecutiva dentro do Independência, e dessa vez foi de virada por 3-2, uma tarde inspirada de Arrascaeta e de todo o elenco cruzeirense. Elenco esse que mostrou sua força e principalmente demonstrou a superação, demonstrou a garra, a luta, a determinação dos guerreiros celestes. Atuou com seriedade, não em momento algum foi displicente e arrancou aplausos de toda a torcida, de toda a nação celeste que acompanhou o clássico do Brasil inteiro. Principalmente o Uruguai, a Arrascaeta deu um show de bola, participou dos 3 lances de gol, foi decisivo, chamando a responsabilidade, vestindo realmente a camisa como o cruzeirense espera ver o jogo. Além disso, o Alisson, apesar de estar voltando de conclusão, jogou muito bem. O Bruno Rodrigo, excepcional na defesa, apesar que o ataque atleticano foi muito fraco. Todas as bolas alçadas na área foram direto ao Bruno Rodrigo e ele se consagrou no clássico. Além disso, né, o Riascos, em outra oportunidade, não definiu no Independência e ontem foi fundamental. Chamou responsabilidade junto com o restante do grupo e atou o jogo. Fez o que o centroavante precisa fazer, colocou bola na caixinha. E o triunfo celeste serviu para poder alavancar um pouco a posição do time na classificação do Campeonato Brasileiro e principalmente mostrar quem manda em Minas Gerais. Mostrar que na hora que o bicho pega, quem manda é o Cruzeiro. E quem treme não é do lado de cá não. Quem pipoca não é do lado de cá não. E tradição do Cruzeiro se faz em campo. Se faz com os nossos jogadores, com a nossa história, com a nossa camisa. Uma vez o Roger disse que mesmo que ninguém tivesse em campo, só a camisa do Cruzeiro era fundamental para conquistar a vitória. E é sim, porque quando essa torcida apoia, quando o time se une, o Cruzeiro é imbatível. Seja no Mineirão, seja no Independência ou em qualquer lugar do mundo. Então, torcida, vamos apoiar o time, porque agora o time vai crescer. Eu vou relembrar aqui, não sei se todo mundo
Lógico que não, nem todo mundo que está escutando aqui a rádio é da minha geração. Eu sou da década de 80 e eu acompanhei os títulos da década de 90 inteiros, da década de 2000, e agora venho acompanhando ainda mais de perto o Cruzeiro. E em 1997, o Cruzeiro perdeu as 3 primeiras partidas na Libertadores e se superou para poder conquistar a Libertadores de 97. Muita gente não vai se recordar, mas o Cruzeiro perdeu a Copa Centenário e o Campeonato Mineiro pro Atlético, e eles acharam que a gente estava morto. E o Cruzeiro nunca está morto. Do mesmo jeito, foi em 2013, que culminou no bicampeonato brasileiro. Então, eu não tô aqui, não vou ser empolgado, falando que o time é uma joia preciosa, que não é. O time é feito de guerreiros, de lutadores, e eu tenho certeza que se a torcida, mais uma vez, fechar com o time, como foi em 2013, como foi em 97, como foi em outras épocas, eu tenho certeza que nós não podemos não conquistar o Campeonato Brasileiro, mas esse time ainda vai dar muitas alegrias, porque hoje tem trabalho no clube, hoje tem esquema tático, hoje tem seriedade no trabalho. Não é feito de rachão os treinamentos não, pessoal. Treinamento é sério, treinamento é estudado, e principalmente não tem mais imprensa dentro da toca da raposa para poder vazar treinamento, para poder vazar esquema tático, para poder ficar fazendo picuinha dentro do clube. Então, pessoal, tô até delongando demais aqui, João, até desculpa aí, mas, pessoal, precisamos fechar com o clube. Precisamos, mais uma vez, estar apoiando o Cruzeiro. Sei que o Dr. Gilvan não tem demonstrado muita credibilidade junto com a torcida. Não sei se é essa a palavra certa, João, mas agora a gente tem que crescer junto com o time. Nós temos a quarta-feira uma partida muito importante contra o Flamengo, e mesmo com os desfalques, João, o que você acha que a gente pode conquistar na quarta-feira contra o Flamengo aqui em casa? Acho que você fez basicamente um retrato, né, do que essa vitória pode significar, né, no panorama do Cruzeiro no campeonato. Vários ouvintes aqui participando, né, estão dando recados nesse sentido. A gente até tem aí para seguir fazendo o nosso bate-papo, né, com a audiência estabelecida, e a gente agradece mais uma vez. O Rafael César tá aqui dizendo que começou a Rádio GDG, o Eduardo Henrique deixando seu boa noite e dizendo que Clássico é de fato um divisor de águas, pois com essa vitória o clima entre os jogadores e os torcedores também muda. O Simão Bluseiro pedindo um abraço para Divinópolis, pessoal sempre ligado, abraço também, portanto, ao pessoal de Divinópolis, deixando aquele grito de 0 ao final também. O Armando Grossi deixando seu boa noite para a Nação Azul e espera que a partir de agora o Cruzeiro mantenha uma regularidade ao longo do Brasileirão. O Eduardo completa o recado dele ainda dizendo que, é claro, nada disso muda o fato de que precisamos muito nos reforçar com jogadores que cheguem para ser titulares, né? Eu acho que é o fundamento um pouco do que a gente precisa dizer agora, né? O Cruzeiro, já que o Wander falou de várias arrancadas aí do Cruzeiro, né? Do Flamengo a gente fala daqui a pouquinho, né, Wander? Vou deixar aí um pouco para repercutir um pouco mais essa situação da vitória de ontem. Mas das arrancadas a gente só tá a 8 pontos do Internacional. Mas e a gente tem, inclusive, né, infelizmente nessa rodada não vai dar para se aproximar do Internacional. Na quarta-feira a gente pode até tirar 3 pontos, mas na quinta-feira eles vão enfrentar um adversário fraco da zona de rebaixamento, né, e tendem a conseguir a vitória lá no Beira-Rio e manter a vantagem que eles têm hoje pra gente de 8 pontos. O pessoal brincou no início do campeonato, né, o mau início do Cruzeiro, e é um fato, né, o Cruzeiro nas 6 primeiras rodadas fez 5 pontos. Se o Cruzeiro vence o Flamengo na quarta-feira, em 2 rodadas ele já supera a pontuação que ele fez nas 6 primeiras rodadas em 2 jogos tidos como mais difíceis que os 6 primeiros. Mas é o momento da recuperação, é o momento de buscar se colocar agora na metade de cima da classificação, né? O Cruzeiro saltou aí pro 15º lugar, ainda muito abaixo do que o torcedor espera, do que o torcedor deseja, e para subir mais na tabela, o Cruzeiro precisa de 2 coisas: sequência de bons resultados. O Cruzeiro tem uma semana complicada com o Flamengo e com o Grêmio depois em Porto Alegre, né? O Grêmio brigando pelas primeiras colocações, fora de casa. Então, inclusive, se o Cruzeiro não vencer na quarta-feira, fica numa situação até difícil para o jogo lá de Porto Alegre,
né, e a ameaça da zona de rebaixamento fica de novo presente. Agora o momento é de deixar essa zona para trás, subir para metade de cima, conquistando pelo menos uma vitória nessa semana, de preferência no Mineirão, é claro, mas o Cruzeiro tem aí uma semana para tentar virar a chave para a chegada de reforços na próxima semana, ao menos é o que a gente espera, né, Talvanes? Porque sem reforços vai ser difícil o time conseguir muito mais do que a 15ª colocação, né? Exatamente, João. A gente já viu falar disso no último programa, né? Que o clássico, ele é realmente, é um clichê, mas é realmente um campeonato à parte. Você vê que o Cruzeiro aí tem uma quantidade de jogadores interessante, né, vindo da base, o Alisson, o Alano, que são jogadores que no clássico, os caras crescem muito, assim, porque os caras estão desde novos, né, eles entendem o que significa um clássico para a torcida. Então os caras, eles dão sangue a mais e acabam contaminando também outros jogadores ali com essa energia diferente. Então, sim um jogo muito diferente. Você lembra daquele time de 2013, 2014, um time fantástico, inesquecível, mas que quando ia para um clássico você não botava tanta fé, né? Hoje eu fico mais tranquilo num clássico com esse time do que com o time anterior. Só para a gente ter ideia do quanto o clássico é um mundo paralelo, né? Um jogo realmente diferenciado dos outros. Então, a gente já tem um jogo aí na quarta-feira, vamos ter vários, né, desfalques, meio time, né? O rival adora falar aí de desfalques e tal, a gente também estava com desfalques importantes, mas isso não é desculpa. Mas agora, contra o Flamengo, vamos ter mais ainda, o Lucas, o Brian, o Romero. Então vai ser um jogo difícil. E se o Cruzeiro consegue emplacar uma outra vitória, aí já começa a mudar de vez um pouco o clima, né? Já começa a se afastar ali da zona de rebaixamento, para, quem sabe, até se tornar um pouco mais atrativo para os reforços. Por quê? Quando a diretoria está em busca de reforços, essa diretoria já mostrou que não tem tanta competência, assim, tanta sagacidade quanto a gente imaginava ter, e o time está numa condição ruim, como o Cruzeiro está, isso afasta o jogador, né? Então o time acaba tendo que gastar mais dinheiro para conseguir vencer a concorrência. Então vamos torcer para as coisas, né, umas 2, 3 vitórias aí nos próximos jogos, para isso também ajudar no momento de trazer os jogadores. O Cruzeiro trazendo 3, 4 reforços aí para serem titulares, a coisa muda de figura, né? Eu aposto em 2 laterais, o Cruzeiro trazendo, por exemplo, o Michael, que está sendo bem cotado aí para chegar. O Maxwell até um sonho distante demais, mas não custa nada sonhar. Trazer o Sobis, né? E eu queria que trouxesse muito o Kleber Gladiador. Eu acho que ele já completou 7 jogos, não é possível mais. Mas eu acho que teria espaço nesse time fácil aí, viu? Mas é isso, estamos esperando esse reforço para a gente mudar a perspectiva de drama total nesse Campeonato Brasileiro, para dar um toque de esperança aí na campanha do time. Tá, na sua listinha aí eu só tenho uma discordância do Kleber Gladiador, não porque ele seria melhor que qualquer atacante que o Cruzeiro tem no elenco hoje, né, para função de centroavante, mas, né, eu acho que o Cruzeiro precisa de um centroavante, eu buscaria alguém, né, um pouco mais qualificado, um pouco mais jovem, talvez, né? Meus nomes aí para função, a princípio, seriam do Marcelo Moreno e do Barcos, né? Já que a gente pode aí pensar e cogitar, né, essas contratações, sonhar, eu acho que seriam minhas opções, mas se fosse possível só o Kleber Gladiador dos 3, eu aceitaria de muito bom grado também, porque eu acho que é uma necessidade importante no Riascos, né? Fez gol na partida de ontem, mas não me parece ser a solução. É um jogador caro, um jogador que não corresponde ao salário, né? Eu acho que o gol que ele perdeu no primeiro tempo diz mais dele do que o gol que ele fez no segundo, mas nesse momento é um jogador que vai conquistando seu espaço, né? Visto o gol, parte da torcida gostou bastante da atuação dele também, né? Sabe reconhecer isso, e ele acaba ganhando mais espaço. Agora, dos recados que a gente tem recebido aqui, boa parte deles tratando do Arrascaeta, né? O Eduardo Henrique, por exemplo, falando que ainda chegada de reforços, esperamos também que jogadores como o Arrascaeta mantenham o mesmo nível de atuação durante o campeonato. O Igor está destacando que treina na segunda de manhã, logo depois de um clássico. Não sei se o Cruzeiro será campeão, mas estão trabalhando para ser, né? O Paulo Bento tem recuperado, né, a
rotina de trabalho do Mano Menezes. O David manteve essa rotina, de certa forma, também no período que teve aqui, que é a rotina de... Né, o David teve poucos jogos quarta e domingo, né? Mas isso influenciava um pouco em ter menos treinos. Mas a rotina que o Mano introduziu aqui também, o Mano às vezes não treinava segunda, mas fazia o treino na terça, porque segunda era o dia, ele sempre deixava o dia de folga, o dia depois do jogo. Mas, né, quando o jogo é quarta-feira, por exemplo, envolve uma preparação maior, né, é necessário respeitar a lei trabalhista, folga a cada 15 dias, mas o Paulo Bento tem mantido uma rotina de trabalho realmente importante, né, e que tem feito aí resultado, a gente espera pelo menos que possa dar sequência a esse resultado, né, a qualidade de atuação desse domingo. O Ananias está dizendo ainda que tem que entrar com o mesmo espírito de ontem no jogo contra o Flamengo, né, a raça. Mas agora, Wander, falando do Arrascaeta propriamente, né, eu vi análises dizendo que o Arrascaeta voltou a apresentar o futebol da era Mano Menezes também por jogar, né, mais para ponta, na função que o Mano tinha utilizado ele preferencialmente. Mas que espaço a gente pode pensar o Arrascaeta nesse novo Cruzeiro que a gente está sonhando que se desenhe? Vamos supor, chegam aí os 4 reforços e vamos trabalhar com essa lista, né? Maxwell, Rafael Sobis e Barcos, o Moreno, um camisa 9. Qual seria o espaço do Arrascaeta, já que o camisa 10 não estaria na lista dos reforços? O Arrascaeta, que daria conta de ser esse armador, dependeríamos do Marcos Vinícius, do Robinho. Como você avalia o papel que o Arrascaeta pode ter num novo Cruzeiro que se desenhe com reforços, Wanda? João, excelente pergunta. O esquema tático que o Paulo Bento está vendo tanto é 2 linhas de 4 com 2 jogadores ofensivos. Importante destacar que esse esquema tático ele valoriza muito a postura do Arrascaeta jogando aberto pela esquerda, puxando contra-ataque, uma vez que ele não consegue marcar com tanta eficiência. E às vezes que ele jogou tendo que recompor, ele não conseguiu desempenhar seu melhor papel. Eu entendo, João, que com essa chegada de reforços pontuais, como você apontou, seria interessante compor realmente o elenco com a Arrascaeta. Eu não vejo hoje outros jogadores como Elber, como Alano, como titulares, principalmente o Alano, apesar de ter que ser obrigado a contar com ele na quarta-feira. Mas o Arrascaeta ontem, ele jogou aonde ele sabe, aonde ele desempenha o seu melhor papel. Ele jogou aberto pela esquerda, e principalmente nos contra-ataques. Na hora que ele pegava a bola, ele levantava a cabeça, tinha a opção de pensar e conseguir colocar a bola onde que queria. E consequentemente teve um bom resultado pro time. Então eu consegui perceber que o Paulo Bento ele conseguiu aproveitar a melhor característica do grupo que ele tem. Então o Paulo Bento já conseguiu ter o grupo nas mãos com pouco tempo de jogo. Você concorda comigo, João? Eu concordo, Wander. Acho que o Cruzeiro vai respondendo positivamente ao trabalho do Paulo Bento, né? A gente dizia no momento da contratação do Paulo Bento que a necessidade de reforços, inclusive, era para que ele pudesse trabalhar, né? Porque é um fato, né? O Cruzeiro se tornou um símbolo, infelizmente, nos últimos tempos, de que se não funcionar em 3 meses, o time muda de rota e essa mudança de rota passa pela alteração do comando técnico, né? E o Paulo Bento já estaria ali em agosto com a corda no pescoço. Isso não muda com uma vitória contra o Atlético Mineiro, né? Dá um alívio, mas, né, se a gente tiver uma semana ruim, a gente na segunda-feira está fazendo um programa enfrentando críticas ao trabalho do Paulo Bento, vendo dificuldades e até isso, né? Olha, ele mostrou o grupo na mão e mostrou isso no jogo de domingo, né? O comprometimento dos jogadores, comprometimento evidenciado em vários momentos, né? Que seja a cada corrida, a cada desarme, que seja no lance do Henrique, né, disputando o chinelo com o Gandula, que mostra um compromisso com a instituição muito grande, né? A gente teve ali sim um Cruzeiro forte e um Cruzeiro comprometido com a vitória, e a nossa expectativa para quarta-feira não pode ser diferente, é de que isso se repita. O Brown Soares está dizendo aqui que, né, a gente pode perguntar sobre o momento, se um momento ruim, por exemplo, pode interferir na condição do jogador. Eu até acho que sim, né? O jogador, né, você tem uma proposta do time A, do time B,
né, ele olha ali a tabela, ele olha o elenco, e aí ele vai fazer uma opção. Às vezes o elenco é melhor do que a tabela tá mostrando, mas a tabela pode ser um elemento que atrapalhe, né? Acho que o Cruzeiro ganha força após essa vitória de domingo também para buscar reforços, né? Jogadores que estão fora podem ver ali, opa, o Cruzeiro tem um espaço interessante, é um lugar legal para poder jogar. Mas o Brau Soares está dizendo que depende da competência de quem está contratando, né? Contratamos Alex, Rincon, Sorin e tantos outros em mau momento. Essa lista toda é de 2001. O Cruzeiro tinha vencido a Copa do Brasil em 2000 e tinha sido líder da primeira fase em 2000. Não era mau momento, né? Vieram para o início do Campeonato Brasileiro em 2001, quase que esse time quase caiu, não deu certo. Mas a contratação não foi feita no mau momento, não. A gente tem que ter, então, uma lógica aí. Esses nomes aí não são exemplos disso, né? Tô tentando pensar aqui uma grande contratação feita no mau momento pelo Cruzeiro. É difícil pensar alguém que tenha chegado, né? Talvez o Montijo chegou em 2010, né, com o Cruzeiro tendo saído da Libertadores, iniciado mal o Campeonato Brasileiro, ou o Gilberto em 2009 chegou depois da Libertadores com o Cruzeiro na zona de rebaixamento, mas era inicinho do Brasileiro e era um time finalista de Libertadores. Então, não sei, acho que esse momento de agora, se o Cruzeiro não tivesse vencido domingo, poderia ser tido como um momento pior do que qualquer um desses que eu tô falando. Se vier Michael Maxwell, Sobis, Conca, ele incluiu o Conca na lista aí, seria excelente, e o Barcos pode entregar a taça, né, pra nós. Aí também acho que fechou com Conca e Barcos essa lista, aí o time fica muito forte, de fato. O João tá dizendo quem vocês acham que seriam substitutos pro jogo de quarta-feira. Ele acredita que Gino, Alano, Bruno Ramires, Léo e William vão atuar aí no lugar dos jogadores suspensos e lesionados, né? O Cruzeiro não terá Lucas, não terá Brian, não terá Bruno Rodrigo e não terá Romero suspensos e não terá o Elber, que saiu machucado da partida dessa quarta-feira. A Débora diz que só aqueles que não conhecem a nossa história e o poder de reação que temos duvidam do Cruzeiro, né? O Coral tá dizendo que tá em Curitiba curtindo a Rádio DG com os amigos do grupo, tem um link no WhatsApp. Um forte abraço aos camaradas cruzeirenses, abraço aí ao pessoal do Paraná curtindo o nosso programa também. A Beatriz dá parabéns à torcida do Cruzeiro que esteve no jogo de ontem, sensacional, é digno de registro, né, Talvanes? Tem que destacar isso mais uma vez, né? Foi uma grande festa, a torcida se comportou muito bem. Episódios, né, fora do estádio de violência, mais uma vez, marcam um clássico a se lamentar, mas dentro do Independência a torcida do Cruzeiro deu show, cantou o tempo inteiro, silenciou a torcida do Atlético Mineiro, os balõezinhos de Série B voando pra lá e pra cá, e a gente teve ali a possibilidade, né, desses pouco mais de 1.000 guerreiros que tiveram ali no Independência vibrarem com uma vitória e silenciarem, né, a torcida do Atlético Mineiro, que não esgotou os ingressos, não compareceu em grande número, né? Independência nem dá para fazer tão grande número ainda, mas ainda sobraram lugares e os 1.000 cruzeirenses ali deram um show, né, Talvani? Não, foi espetacular, foi fantástica a performance da torcida lá no Horto, e como já vem sendo, né, nos últimos jogos que desde quando o Gilvan passou a liberar os ingressos para a torcida, vem sendo fantástico. E em campo tem feito uma diferença enorme, né? Para quem não acredita aí que torcida não faz diferença, né? Os resultados aí estão mostrando que sim, faz. Esse apoio acaba gerando uma energia a mais aí para os jogadores, uma confiança a mais. Acabou aquela história de caiu no Horto, eles não falam mais disso. Eu sei que você treme, isso eles nem têm mais coragem de falar. Então, realmente, né, a torcida vem sendo fantástica. Tem uma amiga minha, jornalista, que ela cobre os jogos no estádio. Ela fala que hoje não tem comparação. Ela até está ouvindo a gente agora, a Bruna Tavares, um abraço para ela. Ela não tem comparação. A torcida do Cruzeiro hoje é muito mais enérgica, influencia muito mais ali no campo, é muito mais vibrante do que a torcida do rival. Então, a torcida do Cruzeiro está de parabéns, vem sendo sensacional aí nos últimos anos, enquanto a do time rival parece que quando o time começou a dar uma melhorada, parou, né? Parou de ir pro estádio, média de público pífia, enfim, também não interessa a gente isso. Mas a torcida que foi ali no Independência, eu acho que é um dia que quem foi pro estádio não deve esquecer nunca mais, né? Você vê o estádio todo calado, você fazendo a festa ali, é uma sensação única. Gostaria até de um dia poder ir. A violência acaba
intimidando um pouco, né? Claro, a questão da violência infelizmente ainda é um obstáculo muito grande nessa questão de clássico, mas quem foi se divertiu demais e contribuiu pro Cruzeiro sair com a vitória, e fica a gratidão de todos nós cruzeirenses e os nossos parabéns também por terem deixado, né, tanta energia lá e conseguido apoiar tanto o time como apoiaram. E foi a terceira vitória seguida do Cruzeiro no Independência, com 3 treinadores diferentes, né? O Mano Menezes no Brasileiro do ano passado, o David na primeira fase do Mineiro, e agora com o Paulo Bento aí no seu primeiro clássico, ou seja, o Cruzeiro vai se mostrando dono do Independência também, vencendo o Atlético Mineiro lá nos últimos compromissos. Além disso, a gente já forma aí um quadro de 5 jogos de invencibilidade no clássico. Era para ser mais, não fosse o Weber e Roberto Lopes fazer aquela palhaçada na final do Mineiro, na semifinal do Mineiro do ano passado. A Gilzeiro está dizendo que o Cruzeiro não vai ter dificuldades para trazer reforços, já que não se trata de um timinho qualquer, mas sim é o Gigante de Minas. A Lumel está dizendo aqui que o time foi aguerrido, o Paulo Bento está tirando leite de pedra, imagina, com bons reforços. Difícil ler isso aqui, Yuri, deve ser Yuri com W, desculpe, Yuri. Eu vi o WRY aí, não consigo, mas deve ser Yuri. Ele tá dizendo aí que é essencial nesses 2 jogos obtermos pelo menos 4 pontos. Grêmio também vai brigar pro G4, não podemos desperdiçar pontos contra adversários diretos. Tem o desafio de ser fora de casa, mas eu concordo, é importantíssimo, até pelos pontos que o Cruzeiro já deixou para trás, que o Cruzeiro possa aí conseguir também arrancar pontos de adversários fora de casa, como o Grêmio. O Cristiano está dizendo que algo que chamou a atenção dele e foi pouco falado foi o fato de que o Bento optou pelo Fabrício Bruno, né, ao invés do Léo, mesmo diante do cenário complicado. O Gil aqui está dizendo ainda, pedindo um abraço para a torcida de Cachoeira do Campo, Ouro Preto, deixando o seu grito de zero. Rafael Serra também falando sobre o Paulo Bento encontrar a posição certa, o Arrascaeta espera que o Arrascaeta siga então em boa fase no restante do campeonato. Chamou também a atenção, Wander, a opção do Paulo Bento pelo Fabrício Bruno, né, no momento da expulsão do Lucas. O Cruzeiro ficou com um jogador a menos. O Léo atuou, né, várias vezes já improvisado pela lateral direita, e a opção dele foi pelo Fabrício Bruno, né, até fez ali a lateral também, mas a opção do Paulo Bento foi pelo Fabrício e não pelo Léo, né, um jogador mais experiente. E como é que a gente pode analisar? O Bruno Ramírez também foi um jogador acionado por ele para sair do banco, né? E jogadores experientes como o Léo, como o William, não foram para o jogo, né? Dá para pensar ou perceber a partir disso no Paulo Bento uma expectativa maior de ver jogadores da base atuando, por exemplo, Vano? Claro, dá para perceber perfeitamente, João. É um sinal que o Paulo Bento está acompanhando realmente os treinamentos de perto, está vendo o que o jogador pode render e como ele pode ser aproveitado no decorrer das partidas. Importante destacar, João, que o próprio Paulo Bento é quem dá os treinamentos. Ele não coloca assessor técnico ou assessor, assistente para poder dar o treinamento, não. Ele quer que o jogador atue com sabedoria, com disciplina, com responsabilidade, e quem tiver melhor vai entrar. Essa é a metodologia de trabalho do Paulo. E isso está sendo um diferencial no clube. Não tem esse negócio de estrelinha porque o cara tem mais tempo de clube jogar, não. Vai jogar quem está bem. Assim como o Riascos chegou, entrou e hoje é titular, assim como o Alisson já assumiu a titularidade, quem estiver bem vai entrar, vai vestir a camisa, vai entrar em campo como titular. Destacando aqui, João, já que você começou a acompanhar pelo Twitter aqui, o comentário do amigo nosso, o Rodrigo Coleone, está citando aqui que, além da bela exibição de ontem, que alguns jornalistas oportunistas que queriam criticar o Paulo Bento. Vou fazer uma defesa aqui ao Paulo Bento. O cara chegou de fora, está chegando agora, está acompanhando o futebol brasileiro e está treinando. O cara está mostrando trabalho. Nós tivemos um clássico ontem, e hoje de manhã o time estava treinando. Tá, pode ser recuperação física, sim, mas o time está treinando. E ele está pilhando os jogadores para entrarem com raça em campo. Isso é um diferencial que nós não vimos acompanhando, principalmente com o Marcelo Oliveira. Vou falar aqui de superação. Ontem o time inteiro jogou bem. Do Fábio ao Riascos, todo mundo foi bem. Por quê? Disciplina tática, metodologia de trabalho. Os caras seguiram à risca o que o Paulo Bento falou.
Eu tenho certeza que o comprometimento de todos ali foi o principal fator para alcançar o objetivo do jogo, que é a vitória. O time jogou bem porque jogou em conjunto, jogou unido, jogou forte. E esse é um diferencial para o nosso rival. Enquanto em 93 tinha time aí querendo montar a seleção, nós fomos com humildade, galgando espaço em busca das vitórias. Assim foi em 97, assim foi em 2003, assim foi em 2013, 2014, desculpa. E esse é o diferencial do Cruzeiro. Nós conquistamos as nossas vitórias com um trabalho. Nós não vamos em mídia para poder brigar ser time do povo, não. Nós mostramos na arquibancada, como a torcida fez ontem. Esse é o diferencial do Cruzeiro. É o diferencial do torcedor cruzeirense. O Talvanes falou muito bem. Falou assim, a torcida do Cruzeiro hoje, ela empurra muito mais o time do que a do adversário. Nós vimos o nosso adversário ano passado brigando pelo Campeonato Brasileiro. Ele estava em segundo colocado no Campeonato Brasileiro, colocando 11 mil pessoas dentro do estádio. O time que se julga grande, o time que quer ser grande, ele não pode se dar o nível de perder para um medíocre desse, não. Me desculpa, eu tenho certeza que tem atleticanos ouvindo o programa, porque eles, além de copiarem nossas músicas, além de quererem ser Cruzeiro comprando os nossos ex-jogadores, sinceridade, querem copiar até a rádio, querem copiar o que os torcedores cruzeirenses falam. E não adianta. O que a torcida do Cruzeiro construiu com a sua história, vocês não vão copiar com marketing, não, pessoal. Aqui é Cruzeiro, porra. É Cruzeiro porque nós construímos nossa história com tradição. Então, João, eu tô empolgado demais hoje aqui, porque geralmente eu gosto de vir em programas para criticar, para poder bater no time. Só que hoje não. Hoje o time merece elogios. Hoje nós temos que bater palma pro Henrique, que vinha sendo muito criticado, que era muito questionado por boa parte da torcida. Eu mesmo critiquei o Henrique por inúmeras vezes, mas que tem sido um monstro com o Paulo Bento, que é líder em desarmes, que é líder em passes certos. Então o cara vinha jogando mal com o David, não vinha tão bem com o Mano, e cresceu bastante. E o Henrique é um cara que é cruzeirense, é um cara que veste a camisa, assim como o Fábio. Então é um cara que tem amor ao clube. Então esse cara tem que ser valorizado. Você concorda comigo, João? Tem, sem sombra de dúvida. O Henrique, pra mim, é a imagem dele ali naquele lance do chinelo com o Gandula. Imagem do clássico, né? Comprometimento com o clube, né? O Henrique ali, inclusive, não acho que talvez o Henrique ali se colocou em risco, né? O Gandula simulou ali um confronto com o Henrique. Podia o juiz interpretar que o Henrique tivesse agredido o Gandula e expulsado o Henrique, né? Mas ele deixou o coração falar, né? A gente faz a crítica, é o momento que o coração fala, e isso pode prejudicar a equipe. A gente podia estar aqui falando, poxa, o Henrique foi expulso de bobeira. Mas, né, a gente tem que fazer o elogio àquele um personagem do clássico, né, que mostrou ali interesse em defender as cores da nossa instituição ali, a partir da atitude antidesportiva do Fred, que merece, sem sombra de dúvida, né, punição, né, visando ali esconder o chinelo que havia sido arremessado ao campo, né, pela torcida do Atlético Mineiro. O Rodrigo Coleone está aqui dizendo que o Cruzeiro fez uma baita exibição ontem. Em nenhum momento achei que não seríamos vencedores da partida. E aí o Vander já tinha falado isso aqui, que ele disse também que a vitória abafou alguns oportunistas que estavam torcendo para tornar o Paulo Bento. E ele diz ainda que não podemos esquecer que ainda falta qualidade no elenco. Para ele, 2 atacantes, um lateral esquerdo e um meia. O João Gabriel dizendo que o Cruzeiro precisa anunciar no mínimo 2 jogadores logo que a janela abrir. Precisamos de 2 jogadores logo. O Sidney Júnior está aqui nos bastidores, escreveu aqui no Twitter também, falando que a torcida do Cruzeiro só não silenciou a torcida rival porque ela nem canta, só sabe gritar bicha nos tiros de meta. É verdade, esse comportamento patético da torcida do Atlético Mineiro. O Eduardo pede um abraço para Montes Claros, dizendo que fez uma propaganda enorme da rádio com os amigos que devem estar nos ouvindo agora. Abraço aí a toda a audiência de Montes Claros, sempre é grande presente. Daqui a pouquinho a gente fala o nosso ranking de cidades. Montes Claros certamente vai estar presente em boa posição mais uma vez. O João Lapa está pedindo pra gente falar do Romero. Ontem no final do jogo ele fez o que estávamos esperando há muito tempo e fez com classe, né? Porque aquela expulsão foi absurda.
né? Não foi matar um contra-ataque, né? Quer dizer, é matar um contra-ataque, mas um contra-ataque na saída de bola ainda, né? Lance para amarelo, claro, foi falta. A intenção dele foi derrubar o Leandro Donizete, mas não houve violência excessiva, não houve agressão e foi uma falta de jogo, né? Ali eu achei que o juiz exagerou, mas o Romero ali abriu um sorriso final em cada cruzeirense naquele momento. O Yuri tá dizendo que quando o Cruzeiro joga mal, a galera cai em cima do Henrique, jogador que não foge, honra o manto, e tá falando do chinelo também, que somente prova o seu valor. O Ananias falando que, também como o Sidney, que a torcida do rival nem música tem, a nossa é diferente. Apareceu até no Twitter hoje, atleticano pedindo aí pra fazer concurso de música, porque tá carente a torcida deles lá de música, ficou feião mesmo. Não é tradicionalmente feião, né, quando a gente tem clássico, a torcida do Cruzeiro normalmente dá show. O Bittencourt fala que Henrique sempre se mostrou muito fiel ao Cruzeiro e ontem foi a prova disso, ele sim é ídolo de verdade. O João Lopes me corrigiu aqui, é verdade, quem venceu no Galinheiro ano passado foi o Luxemburgo, né? Eu falei que foi o Mano Menezes. O Mano Menezes fez o clássico do segundo turno, que terminou empatado, né? O William perdendo o pênalti no final da partida e o Cruzeiro acabou não conseguindo a vitória no Mineirão, né, no clássico do segundo turno. No primeiro turno, aí sim o Cruzeiro venceu no Independência, né, sob o comando do Vanderlei Luxemburgo. Agora, a gente vai falar de Cruzeiro e Flamengo, né? O Cruzeiro vai enfrentar o Flamengo, que é sexto colocado nesse momento, tem 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 7 gols marcados e 7 sofridos. Perdeu as 2 últimas partidas, né? Foi derrotado nesse final de semana pelo Figueirense por 1-0, foi derrotado pelo Palmeiras na rodada anterior por 2-1 também, quando o César Martins fez uma defesa, né, em cima da linha, esquecendo que era zagueiro. O Jean fez o gol da vitória do Palmeiras. Mas o Flamengo, que teve no G4, Flamengo que pensa em voltar ao G4 na sexta colocação, não vem num bom momento, ao contrário do Cruzeiro, que vem crescendo no campeonato. O Cruzeiro pode, né, pular na classificação, é claro que isso dependeria de uma combinação de resultados monstruosa, mas o Cruzeiro pode pular da 15ª para o 5º lugar. Envolve saldo, envolve combinação de resultados, etc. Depende dele para pular pelo menos para 14º, que é deixar o Flamengo para trás. Mas certamente tem confronto direto entre as equipes, nem tudo vai terminar empatado. Essa galera de 10 pontos, né? Tem Santos, Flamengo, São Paulo, Ponte Preta, Atlético Paranaense, Chapecoense e Fluminense com 10 pontos. Né? Todos esses times aí podem, se for derrotados e o Cruzeiro vencer, o Cruzeiro ultrapassa qualquer um deles. Em caso de empate, o Cruzeiro não tem um saldo legal, mas pode ultrapassar algum deles também, caso eles empatem e o Cruzeiro vença. A motivação quarta-feira é, né, me parece, Talvanes, quero que você comente também, subir a tabela e dar principalmente sequência ao que parece possibilitar um bom momento com a vitória desse domingo, não é? Pois é, João. Esse jogo contra o Flamengo, para mim, é muito mais uma incógnita do que foi o clássico domingo. Eu estou muito curioso para saber como o Cruzeiro vai reagir, tanto fisicamente, né, porque o jogo domingo foi bastante desgastante, e também tendo novamente que propor o jogo, que dominar as ações do jogo. É uma situação bem imprevisível, assim. Eu quero ver como é que o Cruzeiro vai lidar. Eu ainda não consegui, né, eu estava vendo uma evolução clara no trabalho do Paulo Bento jogo a jogo, mas o jogo contra o São Paulo, assim, destruiu umas esperanças. Eu acho que foi um jogo, assim, muito ruim mesmo. E agora contra o Atlético já, né, tendo uma postura ali mais voltada para o contra-ataque, o time já evoluiu, né, conseguiu o resultado, teve êxito, né, no que se propôs a fazer. Então eu quero ver contra o Flamengo agora. Historicamente é um confronto que o Cruzeiro costuma levar melhor, tanto aqui no Mineirão como fora também. O Flamengo costuma ser um adversário favorável, né, pro Cruzeiro. Estão em sexto, mas a posição, como você bem falou aí, é bem ilusória, né, porque eles estão com 10 pontos e tem uma turma gigante aí com 10 pontos, vai do sexto até o 11º, né? Você vê que tem um bloco já na frente, que é o Internacional, Palmeiras e Grêmio, Corinthians. O Corinthians está a 3 pontos do 5º colocado. Por ser início de campeonato, é uma diferença já que eles já estão construindo. Então o ideal era que o Cruzeiro não estivesse longe dessa turma, mas como estamos, primeiro o foco é estabilizar ali no meio da tabela, sair dessa proximidade da zona,
para poder, quem sabe, sonhar algo com a chegada dos reforços. E, além dos reforços, a gente tem que enaltecer também a necessidade de uma turma aí que está no DM voltar a jogar, que é o Manuel, o Dedé, o Marcos Vinícius, o Judivan. São 4 jogadores que eu considero assim, que se não fossem todos eles titulares, seriam muito úteis. Os 4 seriam assim, reforços de peso mesmo. O Dedé nem se fala, seria o rei dessa zaga do Cruzeiro. O Manuel também seria titular. O Marcos Vinícius, que é um jogador também que eu estava gostando bastante dele quando vinha entrando. E o Judivan também, ano passado, que mostrou ter muito potencial. São 4 jogadores que eu estou aguardando ansiosamente a volta. Somando isso aos reforços, quem sabe a nossa realidade não seja outra nesse Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, que é um dos campeonatos mais loucos do mundo, mais imprevisíveis do mundo, né? É muito equilibrado, então é no detalhe que a situação é decidida. O Cruzeiro conseguindo criar um clima, né, amistoso entre o clube e a torcida, né, a diretoria parando de falar bobagem, né, de fazer bobagem, né, a situação do BNC que gerou um desgaste desnecessário, criando esse clima positivo, uma energia positiva, somando isso aos reforços, eu fico bastante otimista, né, com uma condição aí de ser classificado para a Libertadores do ano que vem, que é a obrigação para um clube como o Cruzeiro. Se o Cruzeiro não se classifica para a Libertadores, tem algo muito errado na administração do clube. Então, como sabemos, tem algo errado, o Cruzeiro precisa se modernizar. Vamos ver se até o fim do ano consegue consertar a ponto de classificarmos para a Libertadores. E esse cálculo, né, eu já fiz ele algumas vezes aqui, e eu sempre insisto nele. O Cruzeiro tem a 6ª maior torcida do Brasil. O Brasil tem 5 vagas no Libertadores, 6 no ano que um brasileiro vence. Esse ano existe a possibilidade do São Paulo vencer a Libertadores somente. Das 6 maiores torcidas do Brasil, o Vasco, nesse momento, disputa a Série B, né? Não vai ter vaga para o Vasco, a não ser que ele vença a Copa do Brasil. Então, pelo cálculo simples, se o Cruzeiro faz um projeto à altura da sua torcida, o Cruzeiro está na Libertadores todo ano, né? Claro, tem ano que pode fazer tudo certo e falhar alguma coisa. O futebol tem disso, é a mágica do futebol, inclusive. Mas, né, a gente não tem como pensar menos, né, ou projetar menos. O Cruzeiro não pode entrar numa temporada dizendo: olha, esse ano é ano de equilibrar contas ou qualquer coisa que o valha, e se contentar com isso, porque um time do porte do Cruzeiro, em número de torcedores, a tradição de organização, precisa de muito mais. Agora, o Cruzeiro vai enfrentar então o Flamengo, né? O Flamengo tem seus desfalques. O Guerreiro, por exemplo, segue na Copa América pelo Peru, após inclusive a eliminação do Brasil ontem. O Peru segue na Copa América, o Guerreiro segue por lá também. Mas o Flamengo tem aí tido nas últimas rodadas, não tem tido bons resultados. Mas não vi o jogo do Flamengo ontem, eu vi Flamengo e Palmeiras, né? O Flamengo não jogou bem contra o Palmeiras, né? O resultado foi justo, embora foi uma partida bastante equilibrada, né? O resultado poderia ter sido diferente. Contra o Figueirense eu não assisti, mas vendo os melhores momentos hoje, o principal jogador da partida ontem foi o Gatito Fernandes, goleiro do Figueirense. Fez pelo menos 5 defesas difíceis, 10 intervenções importantes. O Flamengo tem um time com jogadores com qualidade, né? Até do meio campo para frente. A defesa do Flamengo é muito frágil, mas do meio campo para frente, né, peças importantes conseguem, né, causar incômodo aos adversários. O Mancoejo, por exemplo, que muita gente sempre pensou aqui com a camisa do Cruzeiro. E aí é um jogo que tende a ser difícil, principalmente porque o Cruzeiro vai ter que propor o jogo. Mas eu acho, né, Wander, eu quero te ouvir um pouco já sobre a sua expectativa para esse jogo também, que a gente pode ou tem que esperar aí Cruzeiro em casa, diante do Flamengo, que é um freguês tradicional, principalmente no Mineirão, não pode pensar em nada diferente do que seja a vitória, né? Não, de forma alguma, João. Vamos buscar a vitória para cima do Flamengo. É um rival histórico, é um dos gigantes do futebol brasileiro, mas é o Cruzeiro que está jogando em casa. Então aqui nós temos que fazer valer a nossa força, a força de nossa torcida e principalmente essa superação que aconteceu no final de semana e que os jogadores têm a obrigação de buscar no próximo embate. O Cruzeiro ele vai com 4 desfalques, mas ele vai com a garra que a torcida tem. A garra que a torcida tem. Porque a torcida está empolgada, né? A torcida, ao ver o jogo ontem,
Belo Horizonte inteira soltou fogos, comemorando mais uma vitória do Cruzeiro em cima do rival. E isso mostra a força que, como você falou, da sexta maior torcida no Brasil, o único time fora do eixo Rio-São Paulo a conquistar o brasileiro desde 2002, né? E principalmente isso mostra que a superação ela está enraizada no torcedor cruzeirense. Eu estou até acompanhando aqui no Twitter também, João. Um torcedor aqui, o Ronce, fez um comentário muito, muito feliz. Ele está dizendo aqui que o Fred está feliz pra caralho, além de estar com o bolso cheio, fez gol na estreia e o time dele ganhou. E essa é a realidade do futebol mineiro. Enquanto nós nos contentamos com as nossas vitórias, tem jogador do time de lá que está comemorando, mesmo tendo perdido o jogo, porque o time de coração dele saiu vitorioso. Importante destacar também, João, que eu vi vocês, Talvanes, falando, o Cruzeiro vai se reforçar. Nós vamos brigar sim por Libertadores, até por título ainda dá para brigar, mas nós vamos brigar desde que o time esteja unido, focado, que esteja enraizado ou fechado com o Cruzeiro, nas ruas, nas arquibancadas, dentro do estádio, dentro da Toca da Raposa, para que o time consiga alcançar a tão sonhado quinto título do brasileiro. Nós temos que estar juntos, fechados, apoiando o time. Não vou falar de apoiar incondicionalmente, não. Não quero apoio incondicional. Eu quero apoio ao grupo. Se for para criticar, critiquemos, como já fizemos aqui inúmeras vezes. Você, João, apresenta o programa todas as segundas e quintas-feiras e principalmente mais bate do que elogia o time. E você está fazendo o seu papel como cruzeirense apaixonado, como torcedor apaixonado, que vai a campo, que incentiva e que acompanha o time. Por quê? Porque você quer ver o Cruzeiro crescer. E nós não vamos só apoiar o time nas horas boas, não. Nós vamos apoiar nas horas más, como sempre fizemos. Mas nós vamos cobrar sim. O Cruzeiro precisa de reforços pontuais. Você citou aí Michael, o Maxwell, citou aí o Sobs, que para mim o Sobs está fechado, só está esperando abrir a janela para poder concretizar essa negociação. E eu gostaria muito que o Moreno voltasse, o Marcelo Moreno, porque a identificação que ele tem com o Cruzeiro é ímpar, é incondicional, e nós precisamos de jogadores assim para poder contagiar principalmente o elenco, contagiar o grupo. Então, João, por favor, me corrija mais uma vez se porventura eu estiver errado. Você acha que com reforços pontuais o clube pode chegar a brigar pelo título, brigar pela Libertadores, disputar a Libertadores de 2017? Com esse elenco seria o ideal? Ou a gente ainda precisaria de mais reforços ainda para a Libertadores? Caso, não vou falar os 4 que a gente citou, que a gente citado antes, não, mas 2 ou 3 deles viessem. Eu acho que são duas coisas aí, né, Wander? Para brigar pelo título, o Cruzeiro já está num quadro que ele depende dos adversários lá de cima abrirem espaço. O Internacional tem 8 pontos de frente. O Cruzeiro não é o Inter ainda, né? O Cruzeiro pode, ele depende dele para ficar 2 pontos do Inter, né? Vencendo o Inter lá e no Mineirão. Mas é claro que isso envolve também outras rodadas. O Cruzeiro não vai vencer todos os jogos até o final do campeonato. Podia, né? Se o Cruzeiro vencer todos os jogos até o final do campeonato, inclusive eu acho difícil que o Internacional só perca os 2 jogos pra gente vença todos os outros. Então a gente tenderia a ficar com o título. Mas acho que brigar pelo título hoje já é uma situação que não está muito no radar do Cruzeiro. O Cruzeiro pode pensar nisso, pode almejar isso, mas não depende mais só dele. Brigar por Libertadores, não. Né? Brigar por Libertadores, o Cruzeiro sabe hoje que se ele emenda 70% de aproveitamento de campeão, até o final do campeonato, ele vai estar certamente na Libertadores do ano que vem, independente do aproveitamento do primeiro colocado.
que pode ser de 80%, 70%. Naquele cálculo, 72 pontos dá para ser campeão. Depende, né? Em vários dos campeonatos com 20 clubes não dava, né? E não dava pelo desempenho do primeiro colocado. Se tiver um Cruzeiro de 2013, se tiver um Cruzeiro de 2014, se tiver um Corinthians de 2015, dificilmente o Cruzeiro alcança esse time, até pelo terreno que já perdeu. Mas brigar pela Libertadores é o passo original, meu irmão, né? Alcançar o G4, e aí quando chegar no G4, certamente as contas já mudam e a gente vai poder inclusive pensar aí mais alto nessa ascensão no campeonato. O João tá perguntando o que a gente achou da atitude do Vicentim de aparecer no Twitter somente após a vitória sobre o Atlético, né? Eu acho que Twitter não é relação pública, né? Eu fico pensando por que ele tem que aparecer no Twitter antes, porque ele tem que aparecer depois. Vi muita gente falando do Gilvan hoje em foto com o departamento de marketing também. Olha, o Gilvan apareceu. Eu acho que cabe essa crítica de diretoria, sim. A diretoria sumiu em vários momentos difíceis nesse ano, né? Se omitiu ou botou culpa em treinador, como qualquer diretoria, né, covarde, imediatista costuma fazer isso desde o ano passado. Mas, né, estar no Twitter ou não me parece algo muito menor, né? Até porque eu imagino, né, a relação que o Bruno Vicentim tinha com o Twitter, que ele tá ali vendo, tá acontecendo, o jogador que tá sendo indicado e tal, esse tipo de situação acontece, né? Ele já esteve aqui participando com a gente, debatendo com a gente aqui várias vezes, inclusive, né? Certamente retornará em outra oportunidade. Teve como né, convite nosso nunca foi recusado, né? E a gente, acaso uma crítica nossa de não convidá-lo também nos momentos difíceis, né? Mas a gente já teve aqui um momento difícil que a gente convidou também na época do Luxemburgo, no ano passado, até aquele momento lá que ele estava assumindo. Mas acho que, né, tem que estar no Twitter não é uma obrigação, né? Mas cabe sim a crítica ao sumiço da diretoria. Momentos mais complicados, né? Tem sido uma tônica do Cruzeiro, infelizmente. O Igor tá dizendo que entende o Gilvan não querendo endividar o time com grandes contratações, mas ele tem que pensar que com grandes jogadores se enche estádio, ganha campeonatos, consegue grandes patrocinadores, se gera dinheiro, né? O Holmes tá dizendo que só não podemos empolgar muito com essa vitória e esquecer da necessidade de reforços de peso. O Sidney na corneta nos bastidores dizendo que cada vez que se chama um confronto de clássico morre um filhote de panda na Ásia, e tá botando hashtag ex-clássico. É clássico porque é uma tradição, Cruzeiro bate, Atlético Mineiro apanha, né? Então já é um clássico do futebol mineiro. O Lucas Junqueira falando que falou semana passada que seria a redenção do Riascos aqui no programa, que tá gravado. Tá sim, Lucas, abraço pra você, meu caro, boa noite. Breve você tá aqui mais uma vez debatendo com a gente também. O Thiago Luciano falando top demais o programa, que a gente tá de parabéns como o Cruzeiro ontem, valeu, Thiago. O Eduardo Henrique tá agradecendo ao Cruzeiro porra do Wander Araújo, que tá mandando que tá junto com você, e mandou até um irmão no final, mano. Cristiano Guimarães dizendo que a janela é a chance da diretoria de melhorar sua imagem. Negócios fracassados com os técnicos deixaram péssima impressão, verdade, é um momento também de dar resposta para isso. O João Gabriel falando que o Cruzeiro deveria dar a bola pro Flamengo e jogar de modo reativo. O time do Flamengo tem uma zaga terrível. A questão é que eu acho que o Flamengo vai ficar lá atrás, né? Aí fica aquele jogo em que a bola fica no meio campo sozinha e ninguém dando a bola pro outro. Se o Flamengo vier para cima, aí o Cruzeiro passa a ter uma chance de ser reativo que seria de ouro, porque o sistema defensivo do Flamengo é ainda pior que o do Atlético Mineiro. O Ronso falando, que já leu lá com o Fred, tá muito feliz. O Sérgio Saraiva tá dizendo que talvez tenha sido falta de conhecimento do elenco que fez o Paulo Bento colocar o Fabrício Bruno. Ele acha que o Léo, a princípio, tá mais preparado. Eu acho que o Paulo Bento sabe direitinho quem é da base, quem é zagueiro experiente, campeão brasileiro ali, né? Eu acho que a opção tem muito mais a ver com os treinamentos do que com falta de conhecimento nessa aí, Sérgio. Eu acho que a lógica aí é um pouco diferente. O Gilmar Silva tá dizendo que não tem como voltar no tempo, mas esse Bento iniciando em janeiro teríamos dias melhores, com certeza. O Eduardo falando ainda que tem que frisar, a semana cheia de treinamentos foi bastante aproveitada pela comissão técnica, taticamente teve uma melhora monstra. E o Rick Medeiros falando aí sobre dar mais chances aos laterais, né, principalmente ao Mike, mas que a mudança nesse momento, né, do Lucas, por exemplo, vai ser motivada por suspensão, e que ele deve estar querendo poupar o Mike de um esforço mais pesado, o Mike voltando de lesão. Resultado das nossas enquetes. A primeira enquete: qual nota você dá para a atuação do time contra o Atlético Mineiro?
o nota 7 virou, mas ficou quase empate técnico. 49% para cada, mas o nota 7 destacado aí com pequena vantagem. Nota 7, nota 10, 2% deram nota 4, ninguém dando nota 0. Segunda pergunta, o time evoluiu em relação ao jogo contra o São Paulo, 69% dizendo que sim, evoluiu muito. Terceira enquete, quem você acha que foi o melhor jogador do jogo de ontem? Arrascaeta vencendo com 93%. Quarta pergunta, depois de ontem, você aceitaria ver o time no contra-ataque em casa? 44% dizendo que sim. Se sempre repetir a atuação como de ontem, o time pode alcançar e disputar 64% o G4. E a pergunta, você vai no Mineirão na quarta? Nossa audiência, boa parte é do interior. 57% lamentando que não vão poder estar, mas 24% dizendo que vai estar e 16% cravando que sim, porque o time merece. Nosso tradicional ranking de cidades: Belo Horizonte, em primeiro lugar mais uma vez, seguido por Betim. Contagem tá perdendo. Contagem sempre tem destaque na época que o Estado da Cruzeiro tá atuando, mas Betim aí assumindo a segunda posição nas últimas semanas. Nova Lima, Pedro Leopoldo, Divinópolis, Caeté, Barão de Cocais, Sabará, Ribeirão das Neves, João Monlevade, Sete Lagoas, Ipatinga, Guanhães, Viçosa, Ouro Preto, Timóteo, Montes Claros, eu falei que Montes Claros estaria no nosso ranking, Varginha, Ouro Preto, Uberaba, Três Corações, Lavras, Cristais, Presidente Olegário, Uberlândia, Juiz de Fora, São João del Rei, Pouso Alegre, Vitória no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Nova Serrana, São Paulo, Franca, Guará, Brasília, Curitiba. E a audiência internacional hoje grande, né? Vai ser até difícil falar tantos países aqui, fiquei até surpreso com essa lista aqui. Colón no Panamá, Fort Myers, Gloucester e Boston nos Estados Unidos, Lisboa em Portugal. Deve ser aquele cara do Joga Simples. Ele deve estar acompanhando nosso programa toda semana aí, que o pessoal tem acompanhado aí, que está acompanhando e gravando vídeos com os trabalhos do Paulo Bento, tá curtindo. Hoje ele marcou até no Twitter que ele estava vendo o Alterosa Esporte, que ele descobriu o Alterosa Esporte também, apaixonou com o Cruzeiro a partir do Paulo Bento. Skaborog na Inglaterra, Brasov na Romênia e Auckland na Nova Zelândia. Obrigado aí aos ouvintes pela audiência. As notícias do Cruzeiro, daqui a pouco também a gente vai para mais uma rodada de participações com a nossa bancada, mas o atletismo cruzeirense conquistou provas importantes no final de semana. A gente tem dado espaço às conquistas do atletismo aí, ano olímpico, e claro, esse investimento importante que o Cruzeiro faz no atletismo com a equipe liderada pelo Alexandre Minardi. O Cruzeiro venceu a corrida Eu Atleta, etapa de Belo Horizonte. O vencedor foi Ivanildo Pereira dos Anjos, nos 5 quilômetros. O vencedor foi o cruzeirense Valdir Sérgio de Oliveira. No domingo, primeira corrida no Mercado Central de BH, o Cruzeiro venceu também, de novo, 5 e 10 quilômetros. 5 quilômetros com Cíntia Thaís de Pinho. Nos 10 quilômetros, o vencedor foi Reginaldo José da Silva. Em São Paulo, o Cruzeiro conquistou o segundo lugar na primeira corrida Love Run, percurso de 6 quilômetros. Wellington Bezerra da Silva colocou o Cruzeiro no segundo lugar nesse percurso. Em São Paulo, na cidade de São Carlos, outro segundo lugar para o atletismo celeste, 11ª corrida da Unicep, atleta Sérgio Celestino da Silva, corrida de 15 quilômetros. Depois de bater na trave em 2 corridas consecutivas, o Cruzeiro venceu aí em São Paulo com Davi Benedito de Macedo, a corrida contra o câncer de mama, 5 quilômetros, etapa de São Paulo, aí sim, vitória celeste. Finalizando corridas, em Ribeirão das Neves, o cruzeirense Ivanildo Pereira dos Anjos venceu os 8 quilômetros da prova Viva Neves com um tempo de 25 minutos e 12 segundos. Você não viu errado, não. Ele venceu 2 provas no final de semana. O Ivanildo Pereira dos Anjos, desculpa. O categoria de base também, muitas notícias. O Sub-14 empatou com o América e manteve a liderança da Copa União 1-1. Cruzeiro e América. O gol celeste foi marcado por Alejandro, né? O garoto tá com 6 gols, um dos artilheiros da Copa União, ainda jovem, né? Difícil de guardar na memória. Olha, tinha um garoto de 14 anos, marcava bastante gol no Cruzeiro no infantil, mas o Alejandro aí vai se tornando uma promessa para ser goleador do Cruzeiro, fazendo gols em várias competições importantes. No Campeonato Mineiro, a gente teve, né, o Cruzeiro atuando no infantil e no juvenil, o Sub-15 e o Sub-17, né? O Cruzeiro no infantil, né, venceu por 5-0, desculpa, no infantil primeiro aqui, por 2-0, gols de Marquinhos e Gustavinho. Gustavinho, artilheiro
da competição na categoria. Já no juvenil, Cruzeiro venceu por 5-0 o CGP. Gols de João Diogo, Paulinho, Vinícius Popó e Thiago. João Diogo marcou 2 vezes, Vinícius é o artilheiro do Cruzeiro na competição com 4 gols. O CGP é de Lavras, né? O Cruzeiro jogou as 2 partidas em Ribeirão Vermelho, lá no sul de Minas. Na próxima rodada, nesse dia 18, o Cruzeiro enfrenta o Riachinho na Toca da Raposa 1, nas 2 categorias. Na Copa União, a gente vai ter, eu esqueci de avisar aqui, o próximo compromisso, contra a AMDH no dia 20, agora o próximo compromisso cruzeirense. O Cruzeiro Internacional, né, que é um projeto do Cruzeiro com o governo do Cazaquistão, está disputando a Copa IMEF Sub-17, né? E os atletas são todos cazaques, né? O Cruzeiro tem essa parceria, eles treinam na Toca da Raposa. O Cruzeiro venceu o Flamengo de Divinópolis por 5-0, passou nas oitavas de final. Os gols foram de Darim com 2 gols, Damir, Abizal e Ramazan, os garotos cazaques aí que fazem parte do intercâmbio na Toca da Raposa. A venda de ingressos para Cruzeiro e Flamengo já está aberta para sócio torcedor. Na bilheteria, a gente vai ter, a partir dessa terça-feira, a venda sendo realizada nas bilheterias do estádio e no ginásio do Barro Preto. Os ingressos variam de R$20 a meia até R$120 a inteira. Né? No Barro Preto, de 10 às 18 horas, assim como no Mineirão. E na quarta-feira, no Barro Preto, de 10 às 15 horas. No Mineirão, de 10 até os 10 minutos do segundo tempo. Bruno Viana, Lucas, Brian Romero e Elber estão fora do confronto contra o Flamengo nessa quarta-feira, aumentando a lista de desfalques do Cruzeiro, mas a gente está tendo aí o departamento médico nas últimas semanas liberando mais jogadores, né? O Alisson pôde voltar, por exemplo, Rafael Silva, Mike também à disposição, o departamento médico vai se esvaziando, o Manuel também liberado para treinar, ainda não joga, mas vai estar à disposição, né, do treinador Paulo Bento em breve aí, fazendo a transição e voltando a trabalhar com a bola. Talvanes, passo a bola para você se despedir da nossa audiência, deixar, né, o seu recado final, o seu palpite para Cruzeiro e Flamengo, comentar um pouco também o resultado das nossas enquetes, o que você achou aí da participação nessas perguntas, dos destaques finais que você quiser fazer. Sempre um prazer estar debatendo com você, meu caro. Uma boa noite e está aberto espaço para sua despedida. Boa noite, João. Boa noite pro Bando, boa noite pro Cid, boa noite para todo o torcedor do Cruzeiro. É sempre legal ver você fazendo esse ranking de cidades aí, ver gente de tantos lugares diferentes ouvindo a gente. É uma honra participar dessa rádio. Enfim, estou sempre de acordo com a torcida. Nessa questão da enquete, realmente vi evolução no time, né, melhorou bem realmente em relação ao último jogo contra o São Paulo, como a gente falou, foi um jogo pífio, né? E contra o Flamengo, estou otimista, vou chutar um placar de 2-1, relembrando aquele placar de 2013, aquele golaço do Everton Ribeiro, um dos momentos mais inesquecíveis meu dentro do estádio, aquele golaço do Everton Ribeiro. Vou apostar num 2-1 aí, vamos ver né, quem sabe, né, conseguimos essa vitória que amanhã seria fantástica pra gente, né? Estamos precisando muito de engatar 2 vitórias para a confiança de todo mundo aumentar e quem sabe anunciando mais reforços aí, não mudamos de vez a chave, porque a fase do Cruzeiro realmente está desgastante, já está desde o ano passado, né, desde, vamos dizer, maio, junho do ano passado, que já está péssimo, né, então a gente não aguenta mais, vamos mudar a chave e voltar e brigar por Libertadores no mínimo, porque a gente não aguenta mais isso não. No mais, vou passar a bola para você de novo, boa noite para todo mundo, e a gente vai falar, mandar um abraço pro Pedro Figueiredo, grande fã aí da Rádio GDG, uma honra tê-lo como ouvinte, um grande abraço para ele e abraço para todo mundo e boa noite. É isso aí, Talvanes, boa noite, mais uma vez, obrigado. O Sérgio Saraiva está dizendo que o Henrique sempre esteve comprometido com o Cruzeiro e é um cara que merece muito respeito do torcedor. O Rafa está dizendo que o time dele para quarta-feira seria Fábio, Mike, Bruno Rodrigo, Léo e Alano, Henrique Gino, Robinho Pisano, Alisson e Riascos, né? O Robinho, a princípio, parece que está vetado, né? Isso não se modificou para a partida, mas é um time bastante interessante. O Rick Medeiros, lembrando que o Léo provavelmente vai jogar na lateral direita e o Mike está se preparo para jogar um jogo inteiro. O Jonathan falando Fábio, Léo, Bruno Rodrigo, Bruno Viana e Alano, Henrique Cabral, Robinho e Arrascaeta, Alisson e o William.
né? A gente tem o DJ Flores aqui pedindo aqui também um abraço pro pessoal de Cambará, no Paraná. Abraço aí também à audiência no Paraná hoje, bem bacana aqui, tá sendo registrada aí, segunda participação dos paranaenses hoje aqui com a gente. Gabriel Costa, acho que foi pela estatura que o Paulo Bento escolheu o Fabrício Bruno, sabia que o Atlético ia lançar bolas para as Torres Gêmeas e o Fabrício é mais alto que o Léo Silva. O Rômulo está dizendo que concorda, já vem tendo espaço. O Bruno Viana e o Ramírez vem sendo muito utilizados sob a leitura aí, né, de o Paulo Bento tá trazendo mais reforços, ou dando mais possibilidades, aliás, para os jogadores da base. Vander, espaço aberto para sua despedida também, sempre um prazer também, meu caro. Boa noite, né, especial para você também, um grande abraço, seu palpite para Cruzeiro e Flamengo e, claro, sua análise final aí do nosso programa de hoje. Boa noite e até a próxima, meu cara. Salve, salve, nação. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Sidney. Muito obrigado, Paulo, Alvanes, pela mais uma oportunidade de participar da Rádio GDG, de participar do Guerreiros dos Gramados. É uma satisfação pessoal incrível poder falar de cruzeirense para cruzeirense com vocês. É um orgulho realmente de ter vocês como amigos pessoais aqui participando e estar aqui participando desse programa. O Cruzeiro é minha vida, meu amor. Eu vou falar dele sempre, por onde eu for. Fiz amigos no Brasil inteiro falando de Cruzeiro, falando de futebol. E a respeito do jogo contra o Flamengo é um time que eu respeito muito. Pela história, por tudo que construiu, por ter amigos flamenguistas, por já ter ido assistir o jogo de Flamengo no Maracanã e puxar o hino do Flamengo de zoeira, brincando, e a torcida inteira cantar. Mas vou ser sincero para vocês, quarta-feira o Cruzeiro vai destruir o Flamengo. É 2-0, com um baile, um futebol bem jogado e principalmente como diz a Arrascaeta, com a banda tocando, com a banda indo para cima. Deixo um abraço aqui para os amigos do Tenho Nick, que estão aqui comentando no WhatsApp. Deixo um abraço para o Cruzeiro Total, que está sempre fazendo churrasco. Dodô, Léo, quarta-feira vão estar lá a partir de 2 horas da tarde, lá no Mineirão, para poder fazer churrasco, como o torcedor cruzeirense gosta. Pessoal, vamos torcer com sabedoria, vamos manter paz, não só nos campos. Vamos deixar para os caras brigarem dentro de campo como eles fizeram hoje. Não vamos ter selvageria como aconteceu no domingo. Vamos respeitar todos os cidadãos. Nós somos rivais, nós somos inimigos. Todo torcedor ele tem uma mãe, tem um pai, tem um filho, uma filha. Então, pessoal, vamos ter discrição, deixar a rivalidade para dentro do estádio e vamos respeitar as diferenças. Independente se o cara é atleticano, se é palmeirense, se é flamenguista, todos eles merecem respeito. Apesar das frangas serem fregueses, eles merecem nosso respeito. Nós devemos tratar eles bem fora do estádio. Dentro do estádio, a gente pode chamar de franga, sim. Tudo bem? Um abraço, João. Fiquem com Deus aí. Boa noite, Wander. Um abraço mais uma vez. E eu destaco agora que o Guerreiros em Debate vai ao ar nas segundas-feiras, às 21 horas. O programa é feito ao vivo e também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis todos os Guerreiros em Debates feitos ao longo desse ano. Quando tem jogo no meio de semana, é o caso dessa quarta-feira. Quinta-feira a gente volta 21 horas para mais um Guerreiros em Debate. Quinta-feira, então, só quando o Cruzeiro joga no meio de semana, a gente vem quinta-feira para repercutir tudo de Cruzeiro e Flamengo e a preparação para o confronto contra o Grêmio, já que o Brasileirão agora não para e o Cruzeiro vai em busca da reação. Eu me despeço por aqui, então, deixo meu boa noite e sigo convidando vocês a acompanhar todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Até quinta-feira para mais uma conversa, uma boa noite, vamos seguir comemorando essa vitória, na expectativa de reforços e de um Cruzeiro forte ainda em 2016. Boa noite e quinta-feira, mais uma vez estamos aqui, pessoal. Guerreiros em Debate.